Gente, já tem um tempo que eu queria falar de criança interior em vídeo aqui pra vocês e chegou o dia. Então, vamos falar um pouquinho da criança interior que a gente carrega dentro da gente. Eu vejo a nossa criança interior aí como dois grandes lados nossos. Criança interior, gente, é tudo que a gente carrega dentro da gente que veio da nossa infância. Então, a gente pode chamar a criança interior de duas coisas. Os nossos padrões de reação às coisas que nos trazem dor. Isso foi aprendido lá da infância e, em geral, a gente carrega. Então, o nosso padrão de reação às feridas, aos problemas, ao sofrimento. Padrões de comportamento que a gente imita dos nossos cuidadores, por lealdade a eles, muitas vezes, para a gente se sentir pertencente, a gente imita padrões. Então, reações às feridas, imitação de padrões. E também um lado positivo da nossa criança, que é a atenção no presente, a leveza, a brincadeira. Quando você se sente brincalhão, a gente não fala, ih, tô que nem criança, né? Todos carregamos dentro de nós esse potencial de nos emocionarmos com coisas simples, de estar focado no presente. Com o tempo, com o condicionamento adulto que a gente vai aprendendo a ter, a gente vai perdendo essa capacidade que a criança tem. Por isso que eu digo que a criança tem muito a aprender com a gente e a gente tem muito a reaprender com a criança. Então vamos entender a nossa criança interior como esses dois lados. O lado que copia padrões e que reage às dores que ela mesma teve e o lado da leveza e da alegria. Por que a gente fala da criança interior ferida? Porque, gente, é esse lado aqui, esse lado esquerdo que eu falei da criança. A criança, para se diferenciar dos adultos, dos pais, dos seus cuidadores e para crescer, ela inevitavelmente vai passar por dores e sofrimentos. Então, mesmo se você tenha tido uma infância linda e maravilhosa, você foi uma criança que se feriu, porque você se desenvolveu. E todo mundo que se desenvolveu se feriu, foi ferido. A grande diferença, né, da parentalidade consciente para a parentalidade tradicional, inconsciente, é que nós vamos estar mais atentos ao que a gente faz com essa criança. Nós vamos estar mais atentos para nomear para ela, para explicar para ela. Nós vamos estar mais atentos para não adicionar mais vergonha, mais culpa, mais raiva às situações que já estão trazendo vergonha, culpa, raiva para ela naturalmente. Vocês entendem a diferença? Não é que a gente não vai fazer os nossos filhos sofrerem. Isso é do ser humano. Não existe um pai e uma mãe que não vão ferir os seus filhos. Mas no que está na nossa mão fazer, nós vamos estar mais conscientes. Eu vou dar um exemplo aqui. Se um dia você ficou até mais tarde no trabalho e para você foi normal, porque você ligou na escola, se avisou e a criança tá acostumada que isso aconteça às vezes. Mas naquele dia a tua criança teve uma briga com o melhor amigo dele na escola e você não sabe disso. E ele precisava te contar aquilo e ter uma ajuda e ter um acolhimento e ter um abraço e ter um ouvido teu ali. Provavelmente se formou uma feridinha emocional ali, né? Ela se sentiu mais abandonada, ela não vai conseguir te verbalizar que ela precisava de você, ela provavelmente vai agir mal, né? Vai estar pior aquele dia, vai estar mais irritada. Vocês percebem que pequenas coisas dessas vão acontecer e isso faz parte do desenvolvimento da criança? Mas o que está na nossa mão fazer, né? Então, assim, não punir a criança por erros, isso está na nossa mão. Nomear para a criança o nosso processo interno, a nossa dor, as nossas feridas, porque senão a gente vai repassar a eles. Porque as crianças, elas são espelhos da nossa própria infância. Então, a chance de eu olhar para essa criança chorando, e eu que fui muito reprimida, por exemplo, no choro, não eu, né, nós em geral, que fomos muito reprimidos no choro e criamos essa ferida de não poder sentir as coisas. Essa ferida de humilhação, né? Porque quando a gente chorava, nos humilhavam às vezes. Ah, uma criança tão grande chorando desse jeito, você já tem tudo. Isso causa vergonha, isso humilha a criança. Se a gente não toma consciência das nossas feridas e muitas vezes não nomeia para a criança, que nós temos dificuldade em acolher o choro por conta da nossa infância, nós vamos repassar essa ferida para ela. Nós vamos continuar falando para ela: não pode chorar que você já é um menino grande, porque essa dor nossa vai ser acionada. Então, é isso que a gente fala que é a criança interior ferida. E é por isso que a gente tem que trabalhar na nossa cura. E não existe cura assim de um dia pra noite, tá, gente? A cura é um processo de autoconhecimento, é um processo de autocompaixão, é um processo de vida, muitas vezes. E os nossos filhos se beneficiam de pequenos passos. Eles não precisam ter pais e mães curados. Ninguém é 100% maduro emocionalmente. Isso não existe.
Não fique se pegando nisso. Então eu só vou conseguir ser um pai e uma mãe boa quando eu tiver maduro 100% emocionalmente. Não, então você nunca vai conseguir, porque nunca ninguém conseguiu. É do ser humano errar. E o que nós vamos fazer com esse erro, né? Então, até o nosso erro pode ser uma chance de causar menos feridas para essa criança, porque a gente vai estar sabendo lidar com esse erro de uma maneira diferente com que lidaram com o nosso erro.